partir de agora nós vamos ouvir o doutor Justino, que é diretor do Hospital Regional lá de Floriano, diretor técnico do Hospital de Floriano, está conosco ao vivo, direto da cidade de Floriano, através de Skype, para conversar sobre as medidas e fazer um balanço, né, dessa visita da ministra Damares ao estado do Piauí. Vamos então conversar com aí está ele, doutor Justino, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí, obrigado pela participação aqui conosco. Doutor Justino, qual o balanço que o senhor faz da visita da ministra Damares à cidade de Floriano? A gente considera a visita importante, a visita deixou a ministra impactada, isso pode realmente mobilizar o governo federal para que possa nos ajudar a disseminar esse conhecimento adquirido por essa médica florianense lá na Espanha. Os resultados foram muito bons na Espanha. Aqui a gente tem começado apenas um trabalho que tem se mostrado também muito proveitoso e a gente só quer dar oportunidade para os médicos brasileiros exercerem sua autonomia com o consentimento do paciente, que possam estar experimentando essa opção que a gente tem proposto aqui em Floriano, que cada um possa fazer a sua experiência e a partir daí, vendo os seus resultados, poder acreditar e a gente tornar isso um conhecimento disseminado por todo o Brasil. Doutor Justino, houve nesse período de experiência, hoje Floriano está com os olhares do Brasil inteiro voltados aí para o seu município por causa dessa experiência que vocês estão realizando. Ao longo desse período, foram registradas reações adversas por parte daqueles pacientes que estão tomando o medicamento em casa? A gente já aplicou em torno de 15 pacientes, os pacientes todos evoluíram bem, as complicações são pequenas, às vezes ocorre uma hiperglicemia, quer dizer, um aumento. Tivemos problema com a conexão do doutor Justino, nós vamos voltar a falar com ele, fazer esse novo contato, para que ele possa falar a respeito da forma como estão reagindo os pacientes que tomaram a medicação proposta pelos médicos. Aí está ele, doutor Justino, pode continuar a falar pelo começo da resposta, tá bom, doutor? Os efeitos colaterais são pequenos. O que a gente tem usado aqui na fase hospitalar é o corticoide injetável. Isso provoca, em alguns pacientes, uma hiperglicemia facilmente controlada pelo uso de insulina, de forma que não temos tido outros efeitos colaterais importantes, sendo uma medicação conhecida e segura entre o meio médico, já que a dose não é nenhuma dose tão alta como algumas patologias neurológicas e reumatológicas acabam usando esse corticoide em outras doenças, numa dose ainda muito mais superior do que a dose que tem sido preconizada aqui para o tratamento do Covid. Infelizmente, ontem foram registradas 3 mortes de pacientes com a Covid-19 na cidade de Floriano. Esses pacientes foram submetidos a esse tratamento e o que não deu certo nesses casos? José, esses pacientes eram pacientes que tinham comorbidades graves, eram pacientes oncológicos em estado terminal, pacientes com sequelas de AVC, pacientes que tinham hemorragia digestiva importante, eram pacientes que a gente não chegou a fazer o tratamento, porque estávamos até aguardando a confirmação laboratorial, quer dizer, estava aguardando via o PCR que vem do LACEN, e quando esses pacientes foram a óbito, não tinha chegado a confirmação. Então, nesses pacientes, a gente acabou não adotando esse protocolo por ter essas comorbidades importantes e não íamos submeter esses pacientes a um tratamento experimental diante de comorbidades tão graves. Então, esses pacientes evoluíram para óbito, infelizmente, sem a oportunidade de realizar o tratamento. Outros casos onde o protocolo obteve sucesso, doutor Justino, eram todos pacientes sem antecedentes de doenças de comorbidade, ou agravamento de alguma outra natureza ou de idade avançada? Qual era o perfil dos pacientes já tratados com sucesso com essa associação de medicamentos? São dos mais diversos perfis, né? Pacientes às vezes hipertensos, pacientes com comorbidades leves, mas a gente teve um grande número de pacientes jovens, né? Principalmente profissionais de saúde. A gente teve em torno de 5 a 6 profissionais de saúde que já haviam, sido contaminados na nossa equipe, e esses pacientes a gente teve a oportunidade de tratá-los, graças a Deus, com muito sucesso. Então, a gente começou inicialmente a tratar pacientes que já vinham evoluindo no hospital, já numa fase tardia, onde já tinham até perdido a oportunidade ideal de usar o medicamento. A gente chegou a fazer essa terapia de resgate para tentar resgatá-los. Muitos pacientes melhoraram, tiveram alta, e agora a gente está sendo um pouco mais agressivo no sentido de tentar tratá-los mais precocemente,
numa fase que a gente considera ideal, e aí esse paciente realmente tem o mínimo dano de sequela possível. Então, a gente tem feito isso, principalmente com os profissionais de saúde do nosso estabelecimento, para que isso possa, digamos, restaurá-los o mais rápido possível, está no combate aqui conosco. Justino, muitas das pessoas que observam ou que fazem reparos, vamos dizer, ao protocolo de Floriano, são especialistas das áreas de infectologia e também os intensivistas. Como é que o senhor tem dialogado com essas categorias, com esses especialistas especificamente? Tive mais uma vez um problema de sinal, vamos ver se a gente recupera o sinal. Aí está ele. Como é que vocês têm dialogado com esses especialistas e se há aí em Floriano especialistas dessa área acompanhando também esses procedimentos? Sim, a gente tem um infectologista na nossa equipe, temos também um intensivista. Porém, esses conhecimentos têm sido passados, na sua maioria, juntamente com a doutora Marina Bucal, lá na Espanha, e a gente tem seguido as orientações dela. A gente teve reuniões com os infectologistas que fizeram o protocolo do Piauí, expondo essas opções, porém a gente não conseguiu ainda convencê-los, já que é um conhecimento recente, que a Espanha, por exemplo, ainda não tem publicações desses resultados, então o meio científico tem dificuldade ainda de aceitar. O que a gente está fazendo uma provocação é disseminando esse conhecimento junto à classe médica, que cada um possa exercer o seu direito de autonomia, de fazer a sua própria experiência. As opções que não têm sido dadas até o momento não são boas, a gente vê que a gente estava perdendo esse embate e essa oportunidade de usar uma medicação nova tem nos trazido bons resultados. Então, a partir disso, o consentimento do paciente, a autonomia do médico, o governo do estado se dispôs a oferecer essa medicação na rede, a gente vai tentar convencer os médicos, treinar os médicos para que todo mundo possa estar fazendo esse tratamento e tendo as suas próprias experiências. Eu quero agradecer ao doutor Justino, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, doutor Justino. Obrigado. É o diretor técnico lá do Hospital de Floriano. Seguem, então, as observações, né, Cláudia Brandão? Pois é uma coisa que chama muita atenção hoje no Brasil inteiro, porque, de fato, é um assunto muito polêmico. Tanto a doutora Marina, lá em Madrid, como o doutor Justino, lá no Hospital Tibério Nunes, em Floriano, são entusiasmados com os resultados que eles dizem obter. Não deu tempo a gente saber o número de pessoas para a gente ter uma avaliação também da dimensão quantitativa de pacientes já testados. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Associação Médica Brasileira de Intensivistas e os próprios virologistas se posicionam contrários, porque eles dizem que não dá para se fazer experimentos já com pacientes numa pesquisa que não está comprovada cientificamente. E, segundo eles, para se usar um medicamento que já é usado em outras doenças, como o caso da azitromicina com a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina já vem sendo usada há bastante tempo no Brasil para doenças como malária, lúpus, artrite reumatoide. Mas eles dizem que usando em outra quantidade para uma doença diferente, primeiro esse teste teria que ser feito em pacientes saudáveis, para só então passar a ser usado em pacientes que estejam com a Covid-19. E aí há essa polêmica toda, uma corrente de um lado que é contrária, fortemente contrária, de outro lado, esses profissionais que estão entusiasmados com os resultados vistos lá, e a gente segue aqui acompanhando, né, Joel? O que a gente quer é que surja uma coisa definitiva e que realmente venha combater a doença.